Então, mais uma vez, boa tarde. Agradecer aqui a presença da Federação de Handball de Portugal, representada pelo seu presidente, Dr. Miguel Laranjeira, que tão bem conhece esta casa, e também pelo Dr. Miguel Fernandes, diretor executivo da Federação. Muito obrigado pela vossa presença para esta discussão na especialidade deste importante diploma. Como estava há pouco a referir, a audição vai funcionar com 10 minutos iniciais para uma intervenção da Federação. Passamos a palavra depois aos diversos grupos parlamentares e fechamos com nova intervenção de 10 minutos para dar resposta às questões ou comentários que tenham sido colocados. E, portanto, sem mais demoras, passo então a palavra ao Sr. Presidente, Dr. Miguel Laranjeira. Muito obrigado, muito boa tarde, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, Sr. Deputado. Como, enfim, há pouco referiu, é sempre um gosto regressar a esta casa em qualquer que seja a função. Queria não só cumprimentar o Grupo de Trabalho e a importância que este grupo tem para, como disse, abordar, enfim, discutir, ouvir sobre esta proposta de lei relativamente à violência no desporto. Temos uma fase, intervenção prévia, temos estado a trabalhar e a colaborar também, a pedido, num grupo de trabalho com a Secretaria de Estado, portanto, aquilo que nós vamos aqui dizer e depois enviar à Comissão por escrito é aquilo que dissemos, enfim, basicamente, já anteriormente ao Governo e ao Secretário de Estado, e também dizer que estamos muito empenhados e envolvidos, mesmo com a própria autoridade contra a violência no desporto. Tem havido reuniões, temos, aliás, ponto de contacto sempre permanente e tem sido, enfim, uma relação que queria aqui salientar. Estamos sempre, a Federação, todas as federações, diria eu, mas, enfim, falo só pelo handball, na primeira linha do que são combate à violência no desporto e a todo tipo de violência, não é? E todo tipo de assédio. Ainda há pouco entramos numa campanha das 5 federações, num grupo de 5 federações do pavilhão, contra o assédio no desporto. Todas estas matérias, é evidente que a Federação de Handball está na primeira linha. Tudo o que seja melhorar o ambiente global desportivo e de ambiente desportivo é bom para o desporto, e ao ser bom para o desporto é bom para o handball. E, portanto, nós temos sempre essa preocupação internamente e conjuntamente com outras federações ou, como eu disse, com estas entidades. O Governo ou entidades. Separava 3 notas rápidas. Uma como cidadão, outro como alguém ligado ao desporto e depois, mais especificamente, relativamente ao handball. Enquanto cidadão, deixa-me dizer, eu nunca quero a melhor lei do mundo. Não é? Muitas vezes temos a melhor lei do mundo, temos mais vanguardista, mais isto, mais aquilo. Quando ouço isso, sobre isto ou sobre outra coisa qualquer, pergunto-me sempre porque é que a Nova Zelândia, ou a Suécia, ou a Alemanha, ou a Suíça não têm também a tal melhor lei do mundo. O que é importante, e aqui aplica-se por maioria de razão, é a melhor lei possível, adequada ao país que temos e à realidade que temos, com os princípios todos iguais, mas com a necessidade de adequar à realidade que vivemos e ao país que temos. Enquanto alguém ligado ao desporto, tem havido, enfim, eu percebo que há até cuidado depois na regulamentação, e isso deve haver de uma forma aprofundada, de separar um pouco, mas quando há algo na matéria legislativa destinado ao desporto, há uma matriz quase, enfim, a expressão um bocadinho abusiva, mas quase rolo compressor de uma modalidade, que é o futebol, e depois alarga a todas as outras. Ora, neste processo de adequação, e mais, direi um pouco mais à frente, de adequação às outras modalidades e aos outros espaços, é que está a arte do legislador, se me permitem esta expressão. Porque, por exemplo, nós, no handball, temos uma política interna de tentar levar ao maior número de locais possíveis do território, com uma preocupação até especial no interior do país, nesta lógica de que o desporto deve ser para todos. Isto não pode ser só uma palavra ou um conjunto de palavras, tem de ser algo concretizado. E, enfim, as instalações, já estamos a falar das instalações, em determinados locais, muitas vezes não vão ao encontro
se levássemos tudo de uma forma a régua e esquadro, vão ao encontro de determinadas exigências. Ainda agora ao almoço estávamos a falar, fizemos uma supertaça em Serpa, correu sem problema nenhum, com as equipas principais, ou as primeiras equipas do campeonato nacional, enfim, e não tivemos situação alguma. E só para vos dar exemplo, Portugal, Espanha e a Suíça vão organizar o Europeu Sénior 2028 e no nosso país só tem um equipamento, que é o Altice, aqui em Lisboa, um equipamento capaz de albergar uma fase, nem sequer é fases finais, porque essa já tem de ser em Espanha, fases preliminares e intermédias. E, portanto, tudo aquilo que tem de ser analisado tem de ser visto em função da realidade do país e também da viabilidade dos projetos dos clubes, ou alguns, enfim, muitos são municipais, mas muitos dos equipamentos são dos clubes e a viabilidade dos clubes também tem de ser acautelada, senão podemos ter, de facto, a melhor lei do mundo e depois não conseguir aplicá-la em concreto. E, relativamente, digamos, ao handball, nessas três linhas que eu queria aqui referir, para nós é importante, e deixaremos isso por escrito, ou enviaremos por escrito, importante separar aquilo, mas de uma forma muito imprecisa, separar o que são competições profissionais, de natureza profissional, e de competições de natureza não profissional. E no primeiro grupo estão, no caso só, a Liga de Futebol, portanto, a primeira divisão e a segunda divisão de futebol. No segundo grupo estão todos os outros, que são competições de natureza não profissional, onde o handball se encontra. Assim como a separação, enfim, entre o que são, clara, entre o que são espaços como um estádio de futebol e o que são recintos desportivos. E, portanto, ao nível, e deixava aqui, enfim, não é exatamente neste fórum, mas deixava aqui esta nota, isto é, ao nível do que será a regulamentação fina deste tipo de matéria, é preciso perceber que, como se costuma dizer de uma forma assim simples, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É tão só isto. E, portanto, temos e essa foi desde logo a nossa proposta, ou, enfim, o nosso contributo, esta separação e distinção destas duas dimensões. Uma, do que é competição, se é profissional, é alguma coisa. Aliás, falamos hoje muito, há uma indústria, não é? Portanto, tem uma concepção, o futebol é uma indústria, e bem, e faz muito bem o seu papel, mas depois há outro mundo que existe e tem de ser acarinhado, que tem a ver com as tais competições não profissionais, que são, enfim, são todas as outras modalidades que conhecem. E também ao nível do que são, como eu disse, ao nível do que são os espaços de exercício da atividade desportiva. Estas, enfim, são matérias que eu aqui queria deixar, como eu digo, depois na especialidade, se me permitisse, Sr. Presidente, passava só aqui ao Dr. Miguel Fernandes, que é o diretor executivo da Federação, para além de ser um especialista de Direito de Desporto. Só para mais umas notas, 2 minutos. 2 minutos. Muito obrigado e apresentar os meus cumprimentos também à Comissão e aos senhores e senhoras deputadas. Nós, historicamente, temos contribuído e apresentado aquilo que entendemos como notas e pressupostos essenciais quando se fala na lei da violência e na prevenção desses fenómenos. O Sr. Presidente já aqui falou de alguns, um deles a clara distinção da natureza das competições e aqui introduzir uma especialidade. Não se trata só de discutir o que é que são as medidas mais exigentes para uma competição ou para as outras que não são profissionais. A questão é que nós temos aqui a figura dos jogos e da qualificação dos jogos de risco elevado, que está um bocadinho separada da natureza das competições, mas faz com que, por exemplo, uma federação investida na qualidade de promotor, porque a federação não é só organizadora, também é promotora, tenha que cumprir com as exigências
próprias de uma competição de natureza profissional. O próprio projeto de lei que hoje aqui apreciamos e que não deixaremos de apresentar contributos por escrito, apesar de dar aqui uma evolução muito significativa relativamente a alguns aspectos, que já falaremos, não deixa de colocar as federações, enquanto promotores, nesse espaço difícil de execução, quando os vamos aplicar aos recintos pavilhão. Porque uma coisa é o grau de exigência para as competições profissionais, para os estádios de futebol. Enfim, a lei continua aqui a falar do critério da separação dos 15 mil adeptos. Não nos parece que essa sequer seja uma bitola que neste momento, porque ela já vem de leis anteriores, mas que neste momento faça muito sentido. O que interessa aqui é separar claramente a natureza das competições, é separar claramente e haver aqui um grande esforço de regulamentação, porque é aí que está a oportunidade. Estamos a trabalhar num pacote legislativo que começa na lei da violência, vai passar pelo regime jurídico das instalações desportivas de uso público, o regime do policiamento desportivo, e se não aproveitarmos esta oportunidade para detalhar na regulamentação aquilo que é uma exigência própria de uma competição profissional, sendo profissional, o que é que se aplica dentro dos estádios? Sendo profissional e de risco elevado, não há nada que se aplique dentro dos estádios, porque não há competições de pavilhão que sejam de natureza profissional. Logo, as competições de natureza não profissional estão todas ou nos recintos desportivos de pavilhão, ou nas piscinas, ou nos outros espaços públicos onde possam existir competições desportivas. E se não aproveitarmos essa oportunidade, vamos perder um espaço único de regulamentação específica e de concreta resolução dos problemas das federações. Vamos dar aqui 2 ou 3 exemplos muito rápidos, sei que já ultrapassei aqui um pouco. No artigo 7º, por exemplo, avançamos muito com a separação daquilo que são, aqui na proposta de lei, fala nas instalações desportivas especiais, que são aquelas que estão especialmente destinadas às competições profissionais e que vão ter aqui um conjunto de exigências. E depois todas as outras que vão para o número 8. Se isto não for muito bem regulamentado, o que é que vai acontecer? A Federação de Handball, a patinagem, o voleibol, o basquetebol, o próprio futebol, o futsal, quando tiverem competições de risco elevado, vão ter a panóplia e o elenco das exigências todas dos estádios para aplicar dentro dos recintos desportivos. E já hoje existe esse problema. Nós, quando organizamos uma Final Four de uma Taça de Portugal, quando organizamos uma Supertaça e temos, normalmente, nessas competições, um dos 3 grandes clubes nacionais, que leva os seus grupos de adeptos organizados, se não é o esforço conjunto com as autoridades policiais, em concreto, dentro daquele recinto, dos bombeiros, dos diretores de segurança, a olhar para o espaço que ali está e a tentar aplicar o melhor possível aquilo que vão ser 1.500 espectadores, ou às vezes até 700 espectadores. O Sr. Presidente falou em Serpa, eu acho que o pavilhão de Serpa tinha 500 ou 600 espectadores. E nesse pavilhão tivemos que implementar as regras da separação dos adeptos, das entradas e saídas em tempos separados. Isto foi feito pela polícia. Nós não conseguimos fazer isso. Foi a polícia que fez isso. Obviamente tínhamos lá o nosso diretor e gestor de segurança, porque a Federação, felizmente, tem capacidade, pelo menos, para poder pagar a uma pessoa. Mas isto é um esforço muito grande que é pedido às federações. E, portanto, se não houver aqui, neste espaço de oportunidade e na capacidade de regulamentar aquilo que é a legislação complementar à lei da violência, nós vamos perder uma grande oportunidade. Estamos a falar de resolver os problemas da videovigilância, da separação de adeptos, do acompanhamento dos adeptos e do próprio conceito de adepto. Uma federação que organiza um jogo de uma seleção tem os adeptos da seleção, mas quando organiza uma Taça de Portugal em que joga, por exemplo, o Benfica contra o Sporting, como é que uma federação pode fornecer às autoridades a lista de adeptos? E muito menos a lista nominal. Isto é uma exigência da própria lei e da proposta de lei. Portanto, neste momento consideramos que a lei é muito positiva nos avanços que traz.
separa já claramente e traz aqui oportunidades de resolver uma grande parte dos problemas, mas esse esforço deve ser agora concretizado nos espaços de regulamentação próprios, quer sejam dos decretos-lei e nas portarias que vão regulamentar tudo isto. Peço desculpa, acabei por... Muito obrigado pela tolerância. Entendemos perfeitamente que isto podia ser uma discussão de muito mais tempo, pela sua relevância, mas também com a profundidade que a podíamos levar. Agradeço-lhes as intervenções. Passamos então a palavra para os grupos parlamentares. Começa o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro, faça favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador, senhores deputados. Começava por cumprimentar a Federação de Handball de Portugal, cumprimentar o Dr. Miguel Laranjeira, um gosto sempre revê-lo. Dr. Miguel Fernandes também, diretor executivo. Agradecer a vossa apresentação e cumprimentar pela apresentação e pelas preocupações que nos trouxeram. Percebemos que tem trabalhado em articulação com o Governo nesta proposta de lei e também noutras iniciativas, e bem, saudamos essa cooperação e esse sentido, quer do lado das federações, quer também do lado do Governo, nomeadamente com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto. Registamos o alerta que nos trazem para uma questão que faz toda a pertinência, ou seja, adequar a lei à realidade onde se pretende que essa lei seja aplicada e, portanto, é chave, é determinante. Esperemos que essa cooperação se mantenha e que se reflita também neste aspecto. Sabemos que o handball beneficia, do ponto de vista disciplinar, o handball beneficia de uma questão regulamentar do exemplo que vem da própria atividade, do próprio jogo, não é? O handball é uma modalidade exemplar, apesar do contato físico e apesar de alguma virilidade na sua prática, inclui na sua regulamentação técnica, aspectos muito restritivos relativamente em matéria disciplinar, o que é bem, o que é um exemplo, a modalidade assim o permite, e ainda bem que o aplica e que o coloca em prática. Ou seja, a questão que aqui gostaria de deixar, e aproveitando um pouco a vossa intervenção, é se por um lado estão acautadas as especificidades decorrentes das competições profissionais e não profissionais, mas também poderá haver dentro das não profissionais as questões da formação, as questões do grau e do nível de prática. Se estão acauteladas essas especificidades, percebemos que algumas ainda não estarão, porque poderão ser encaminhadas para a regulamentação complementar. Talvez seja interessante desenvolver, ou se quiserem aproveitar este momento para desenvolver alguns aspectos ou alguma tónica sobre algumas das questões levantadas. E percebemos que as questões dos adeptos, a questão da pirotecnia não tem aplicabilidade dentro dos pavilhões, quer dizer, se fora dos pavilhões já é um perigo, dentro dos pavilhões muito perigo seria, não é? Ou perigo extremo, não sei bem avaliar, não sou especialista em segurança, mas as questões dos adeptos, as questões da organização dos adeptos que a lei aflora, não sei se refletem também na realidade do handball, e as questões da própria, colocaram as questões da infraestrutura, da infraestrutura desportiva, mas eu até iria da própria organização dentro da infraestrutura desportiva. Sei que nas competições profissionais, e trazendo da audição anterior, colocámos a questão da bilhética, não sei se poderá também aproveitar para evoluir nesse sentido, ou como é que veem essa relação, ou se também aqui veem que possa haver alguma especificidade e um aspecto a ser considerado. E, no fundo, tentar estar sempre dentro deste chapéu de que, aproveitando esta maior visibilidade ou este problema mais acentuado que se vem das competições profissionais, aproveitar para também os pequenos focos ou alguns focos que existam noutras modalidades, noutras realidades, também possam apanhar esta mensagem, apanhar este caminho, no sentido de aproveitar para também melhorar e conseguirmos. Muitas vezes temos uma boa situação até conhecermos uma situação melhor e, portanto, se passarmos por uma situação melhor, tanto melhor para todos, para os adeptos, para a modalidade e para o desenvolvimento desportivo do país. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento o Sr. Presidente da Federação de Handebol de Portugal, Dr. Miguel Laranjeiro, saudando calorosamente, porque, como todos nós sabemos, já foi também... já integrou também a equipa desta casa e, portanto, uma saudação especial, como é óbvio, para o Sr. Presidente e também para o Dr. Miguel Fernandes, que já acompanhamos também o seu trabalho há muitos anos e que enaltecemos, obviamente, neste contexto. O Grupo Parlamentar do PSD tem apenas uma ou duas questões, até porque as grandes dúvidas, no fundo, que temos relativamente a este contributo das federações, que sabemos tem sido de todas as federações um contributo excepcional, sabemos que têm feito com regularidade reuniões com a Secretaria de Estado, que estão a alinhar, que estão todos a trabalhar naquilo que também a nós nos preocupa e portanto, estas duas questões que deixaria eram muito simples. A primeira diz respeito de acordo até com aquilo que o Sr. Miguel Fernandes há pouco elencava, que era uma oportunidade única para revermos alguma da regulamentação. É possível à Federação fazer-nos chegar, e estou a pedir já com alguma brevidade possível, isto porque estamos na conclusão desta fase de apreciação e, portanto, necessitamos de começarem a elencar neste artigo 6º ou neste artigo 7º, falta um pormenor neste artigo 8º, era bom que não se esquecessem de, não é fazerem o nosso trabalho, mas no fundo é cooperarem e colaborarem connosco neste nosso trabalho, porque a realidade das experiências que até há pouco partilhavam connosco relativamente, e quando as competições não são de uma modalidade com competição profissional, mas efetivamente já não estão no mesmo artigo, como é que devemos acautelar em termos de legislação? Portanto, esta era a primeira pergunta, era se era possível para vós fazerem chegar a esta comissão, a este grupo de trabalho, perdão, este vosso contributo. Em segundo lugar, também, seguramente que as federações têm estado a discutir com os clubes algumas das questões que aqui estão vertidas e gostávamos de saber o seguinte, porque há aqui duas ou três questões que nos preocupam, e ainda há pouco também o referi, que é, por um lado, a interdição dos adeptos que não tenham um comportamento adequado numa competição do escalão sénior mais importante de uma federação. E identifica-se que há um senhor, o senhor Y, que fica interdito de entrar naquele pavilhão para a modalidade de handball, mas o senhor apresenta-se para ir a outro pavilhão para ver a modalidade de basquete. Portanto, se os clubes estão a ver que haja facilidade, e eu não estou só a falar dos clubes das cidades ou dos clubes das competições maiores, mas sim daqueles que têm, no fundo, uma competição de um nível um pouco mais baixo ou até mesmo nos escalões de formação. Portanto, como é que os clubes estão a prever fazer esta articulação entre a interdição de adeptos mal comportados, entre aspas, ou com comportamentos adequados, permitam a expressão, como é que vão tentar fazer esta articulação e também como é que veem esta questão de os clubes visitantes não tendo um comportamento adequado quando vão a determinado local competitivo ou nas imediações do mesmo, poderem vir a ser penalizados. Portanto, de que forma veem a operacionalização desta medida? Não estamos a discutir a sua pertinência nem a sua justificação, estamos a tentar perceber, do ponto de vista operacional, como é que clubes que possam ser de uma dimensão um pouquinho de competições um pouquinho menos competitivas, chamemos-lhe assim, podem vir a encontrar soluções, porque por vezes é como dizia há pouco, da experiência do campo, do terreno, é que podem surgir até boas ideias para que esta lei possa ser complementada com uma linha ou duas que possa ir ainda mais ao encontro daquilo que desejamos, que são estádios, campos, pavilhões cheios de adeptos, com um desporto de convívio e de salutar respeito entre todos. Muito obrigada mais uma vez pela vossa vinda e obrigada pelo vosso contributo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Coordenador. Antes de mais, pedir desculpa por não ter estado tocado na vossa apresentação inicial, mas estão a decorrer outros trabalhos paralelos nos quais tive de estar e agradecer a vossa presença aqui. Efetivamente, a presente lei é aplicável não apenas a espetáculos desportivos afetos ao futebol, mas também a outras modalidades, por isso a pertinência da vossa presença aqui e também a pertinência dos vossos contributos para esta lei que serão fundamentais. A pergunta que gostaríamos de colocar é relativamente às zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. De acordo com o artigo 8º da Lei 39 de 2009, os promotores têm o dever legal de criar zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos nos recintos onde se realizem espetáculos esportivos integrados nas competições esportivas de natureza profissional ou de natureza não profissional considerados de risco elevado. Ou seja, no caso da modalidade de handball, mesmo nos casos de pavilhões onde se realizem eventos de caráter não profissional, mas que são considerados de elevado risco, estas zonas são obrigatórias por lei. De acordo também com a lei, as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos devem ter uma entrada exclusiva, não permitindo fisicamente a passagem dos espectadores para outras zonas e para outros setores, e deve-se também garantir o acesso a instalações sanitárias e serviços de bar. Face a esta obrigação legal, gostaríamos de perceber, que é do vosso conhecimento, quantos equipamentos esportivos, nomeadamente pavilhões, onde se pratique a modalidade de handball em Portugal, possuem estas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos. Afigura-se-nos haver aqui um problema de raiz nesta legislação, que é precisamente o não separar aquelas que são as realidades profissionais das realidades não profissionais. Isto porque a lei cria obrigações como esta, também aos clubes mais pequenos, de outras modalidades que não apenas a modalidade de futebol, e em que tipicamente os orçamentos destes clubes mais pequenos são menores e são muitas vezes clubes que não têm as mesmas condições financeiras para suportar este tipo de encargos. E por isso gostaríamos de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria e se não faria sentido uma maior separação consagrada na lei entre aquela que é a realidade profissional e a realidade não profissional. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Fim das intervenções dos grupos parlamentares. Passamos então novamente a palavra à Federação de Handball de Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço imenso as questões que aqui foram colocadas. Diria que, enfim, são feitas por deputados que têm uma noção da realidade e daquilo que estamos a viver e a discutir aqui. Antes de mais, 2 ou 3 notas. O desporto tem de ser, para nós enfim, acho que é uma ideia comum, mas tem de ser praticada. Pode ser muitas coisas, mas é um espaço de formação e de educação. E ao ser um espaço de formação e de educação, estas matérias que aqui estamos a discutir, naturalmente, são absolutamente críticas para o sucesso do desporto, enquanto este espaço de partilha, de comunhão, de alegria, de festa, tem de ser isto. De competição também, como é evidente, naturalmente, mas tem de ser tudo isto que acabei de referir. Deixar também aqui uma nota, enfim, reafirmar que tem havido uma colaboração e um trabalho estreito com o Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, que não queria deixar de referenciar. Enfim, para além de vários contactos pessoais, há grupos de trabalho que estamos muito empenhados, não só neste, mas outros grupos de trabalho de outras matérias, e tem sido, enfim, útil e bastante importante esse tipo de cooperação. Estamos sempre disponíveis, e não podia ser de outra maneira, de melhorar, não só melhorar o desempenho desportivo ao nível do handball, mas melhorar também as condições e colaborar e contribuir para a melhoria das condições onde se exerce a modalidade, nomeadamente nos encontros entre os clubes. E, portanto, enfim, respondendo um bocadinho ao Sr. Deputado João Castro, que não só conhece a realidade autárquica e digamos, das instalações e deste mundo, que é o nosso, é onde estamos, mas também a modalidade handball, que foi também alguém muito próximo da modalidade, relativamente às infraestruturas desportivas existentes em Portugal. Eu comecei na intervenção inicial a falar como cidadão, isto é, eu não quero a melhor lei do mundo, quero a melhor lei passível de ser aplicada.
a melhor lei do mundo em abstrato pode ser o que a gente quiser. Tem é de ser algo que possa ser aplicado dentro das circunstâncias do país que é e do que somos. E, de facto, temos, não é para aqui chamado, mas indiretamente em Portugal temos uma dificuldade e uma deficiência ao nível dos equipamentos esportivos, quer do ponto de vista desportivo propriamente dito, competitivo, quer do ponto de vista destas matérias que aqui estamos a discutir. E eu, enfim, levado tudo à letra, de uma forma, enfim, como eu há pouco referia, de régua e esquadro, não podíamos fazer nenhuma competição de risco elevado na cidade da Horta, por exemplo, ou em Santarém, ou, enfim, ou no Porto, enfim, na maioria dos locais onde se pratica a modalidade. Por isso é que nós falamos na importância da regulamentação e de uma visão holística, digamos, 360 graus sobre o que temos pela frente. E, portanto, muitos dos equipamentos, a questão da bilhética, a questão da videovigilância, olha, até a questão do estacionamento, quer dizer, também está. Há dificuldades, é a vida, é o que é. Não vale a pena a gente também chorar muito. É a realidade que temos e, portanto, temos sempre uma preocupação de melhorar, de fazer caminho positivo, fazer que amanhã seja melhor do que hoje, já que hoje foi melhor do que ontem. Agora, temos de ter esta concepção global com que estamos confrontados. E também com a natureza dos clubes, da esmagadora maioria dos clubes, das dificuldades económicas, do não profissionalismo dos seus dirigentes, do voluntariado que milhares de portugueses e portuguesas colocam nos seus clubes como única forma de se manterem, como única forma de colocarem os jovens, as crianças e os jovens a praticar desporto. É isso, sim, é a realidade da maioria, enfim, do país. Pois há situações, claro, melhores e diferenciadas. A Sra. Deputada Inês Barroso, certamente enviaremos contributos, não só estes, mas, enfim, estamos aqui só num processo de afinar os contributos que demos para o Secretário de Estado, portanto, vêm para aqui melhorados, permita-me esta nota. Depois há duas ou três questões que aqui o Dr. Miguel Fernandes poderia responder relativamente à questão dos adeptos e dos visitantes. A Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, enfim, colocou umas questões que nós tínhamos alertado para o início, basicamente. Isto é, temos de olhar no processo legislativo aqui e depois regulamentar com esta, como é que direi, com olhos de ver, não é? Diria eu, usando assim uma expressão que todos podem reconhecer. Portanto, tudo isto é importante, o que aqui está discutido. Toda a iniciativa do Governo é muito importante, porque todos nós queremos combater fenómenos de violência ou para-violência, se quiser, como é evidente. Temos de o fazer todos juntos, com esta, digamos, com estes quilos de bom senso e de sensatez que é preciso ter em tudo. Não vale a pena termos ilusões, porque não vamos ter as condições de um estádio que leva 40 mil, ou 50 ou 60 mil adeptos, nos pavilhões do Conselho A, B ou C, que fez um esforço enorme, a autarquia e o clube, para o manter, enfim, ativo. E, volto a repetir, nós queremos continuar a levar o handball ao maior número possível de locais. Eu digo muitas vezes, quando estou no interior do país, ou nas regiões autónomas, por um lado digo às vezes, é tão longe, vamos imaginar, Viseu, é tão longe de Lisboa a Viseu como de Viseu a Lisboa, mas temos de dar às crianças e aos jovens a igualdade de oportunidades. O que é a igualdade de oportunidades? É colocar bons jogos de handball, ou de outra modalidade, mas enfim, boas competições junto daquela comunidade. Fazemos muitas iniciativas no Distrito de Viseu, da Guarda, Castelo Branco, enfim, em locais do interior, que supostamente é mais difícil, mais dificuldade de chegar lá, mais dificuldade de pavilhão, mas as autarquias são sempre muito receptivas e cooperantes e apoiantes,
E nós alegra-nos poder levar aqueles jovens, aquelas crianças, uns praticantes, outros não, que vão ver uma festa. Porque é disto que estamos a tratar-se, basicamente, esmagadoramente, a maioria dos casos, são festas. O que nós queremos é que seja um espaço de alegria, de festa, de convívio. E se colocarem ao organizador Federação de Handball, ou outra qualquer, condicionantes que não sejam aplicáveis a este tipo de locais, só há uma coisa que acontece, é deixa de haver nesses locais este tipo de eventos. E nós não queremos. Portanto, queremos, com as preocupações, como é evidente, e cumprindo naturalmente a legislação e aquilo que vier a ser aprovado aqui na Assembleia, queremos continuar a poder levar a festa do handball ao maior número possível de locais. Com 2 minutos, agora são mesmo 2 minutos aqui para o Sr. Diretor Executivo, se o Sr. Presidente permitir. Obrigado. Tentar aqui também, resumidamente, ajudar aqui na clarificação das questões que nos colocaram. O Sr. Deputado, no essencial, pedia-nos que detalhássemos, enfim, ou pudéssemos auxiliar o mais possível na vossa tarefa legislativa. Haverá sempre, penso eu, 2 opções, ou na própria lei se trabalha já aqui uma separação mais técnica, dirigindo aos estádios o que é dos estádios e dirigindo para os recintos desportivos que não são estádios, tudo mais. Nós vamos mais longe e propomos uma estratificação intermédia. Nós propomos aqui que, quanto às competições não profissionais, que são todas aquelas que se disputam e que são a regra no país, que se separe, e provavelmente até por via já legislativa, em lei de valor reforçado, aquilo que são as exigências para essas provas, quando essas provas têm risco elevado. Ou seja, competições não profissionais em que os jogos sejam qualificados de risco elevado. Porquê? Aí é que está o problema prático. Já verificámos que é aí. Porque são as exigências dos estádios, das competições profissionais, a quererem ser modeladas num recinto com 600 pessoas, ou até às vezes num pavilhão de uma escola. Por isso é que nós propomos, e esse contributo vai-vos chegar, a criação desta estratificação, que pode ser feita já aqui na lei, ou então, se não fizermos na lei, temos que ir à regulamentação. A lei tem é que ter aqui um esforço naquilo que são os conceitos que são utilizados e naquilo que é, enfim, há aqui uma dicotomia que é o fim que se visa versus a sua aplicação prática. O fim é evidente, toda a gente quer prevenir um fenómeno de violência de um grupo de adeptos que à nascença já é mal comportado, porque vai desde que se encontram a 1 hora até que entram no estádio de futebol, até ao momento em que saem e se vão todos embora, são horas e horas de acompanhamento policial. Mas isto é uma realidade da competição profissional e do estádio de futebol. Portanto, um dos exemplos que nós temos aqui para partilhar e que mencionámos há pouco é, por exemplo, a vigilância do grupo de adeptos, do artigo 7º, número 3, a linha E. Esta vigilância do grupo de adeptos e das deslocações do grupo de adeptos, eu não diria que é impossível de fazer, mas só a polícia é que a pode fazer se quiser fazer o mesmo que faz num estádio de futebol. Tem que chamar o oficial de ligação do clube que leva aqueles adeptos, e atenção que a Federação ali é a promotora, não tem adeptos, é outra questão. A Federação não tem adeptos, portanto não pode cumprir com as exigências do clube que é promotor e que tem adeptos. Portanto, temos que perceber como é que resolvemos esta questão conceptual. Portanto, esta questão da vigilância ou remetemos para a realidade exclusiva dos estádios, que também não é correto, porque, permitam-me o exemplo, um Benfica Sporting de handball, um Benfica Sporting de hóquei em patins, leva exatamente os mesmos adeptos das mesmas claques. Não tem o número do futebol, mas podem lá estar 500, 700, 1000 pessoas organizadas sob forma de claque e que também têm que ser acompanhadas. Como é que fazemos isto? Tem que haver aqui uma articulação muito evidente com as forças policiais, mas também tem que haver aqui uma aplicação prática quando o espaço de aplicação dessa lei deixa de ser o estádio de futebol para passar a ser o recinto.
que até o recinto, o pavilhão desportivo, que muitas vezes está dentro do próprio estádio onde está o estádio de futebol, mas na maior parte das vezes também não está, porque não há só clubes grandes em Portugal, não é? Aliás, a base está toda fora dos clubes grandes e, portanto, é para essa base que nós temos que também ter um olhar de maior preocupação para que não esmaguemos os pequenos clubes e os dirigentes voluntários no cumprimento destas exigências. Chamava-vos aqui, no artigo 16, número 1, a questão da listagem dos adeptos que adquiram o título de ingresso e a possibilidade de, em processo contraordenacional ou penal, a possibilidade ou a exigência do promotor ter que facultar à autoridade esta listagem. As federações não conseguem cumprir objetivamente com isto, como já se viu. Assim como as federações também não vão conseguir, nos recintos desportivos que o 17, número 1, visa alcançar, o fim está muito bem, só que em pavilhões não há áreas de assistência com lugares em pé. Isto é uma linguagem própria do estádio de futebol. Não há. Nós não conhecemos nenhum pavilhão que tenha lugares em pé. Portanto, são pequenas coisas, evidentemente, do ponto de vista abstrato, já partilhámos convosco que há, de facto, aqui um grande avanço. Esta separação é muito evidente. Agora, parece-nos que quando os jogos são de risco elevado, não sei se no artigo 17 também não faz referência a isso. Pronto. Ou espetáculos esportivos cujo risco seja considerado elevado, ou seja, caímos outra vez naquela zona cinzenta. Repare, a Federação de Handball e as federações vão ter este regulamento tal e qual como a lei vai exigir. O problema que estamos aqui a falar é da aplicação prática. O problema é da aplicação prática. Portanto, para terminar, poderemos resolver estes pequenos problemas por via de lei, podemos resolvê-los lá em baixo na regulamentação, mas há que aproveitar a oportunidade. A questão da interdição... Desculpe, sim. No ponto 3 do 17, a questão da adaptabilidade às pessoas com deficiência e dos acessos. Enfim, nós estamos aqui a omitir um bocado as questões do acesso a pessoas com deficiência, porque essa finalidade devia existir desde o início, não é? Mas a verdade é que, se formos olhar à realidade, só agora é que um dos clubes grandes, isso foi anunciado esta semana, promoveu nos seus pavilhões os acessos às pessoas com portadoras de deficiência. E infelizmente, e não é caso único. Pronto, exatamente, a questão da interdição das pessoas e a parte operacional... Eu podia concluir a intervenção. Vou mesmo terminar. Tem muito a ver com a dimensão dos clubes, porque, de facto, os clubes grandes que têm os seus estádios, que têm as competições profissionais a serem disputadas lá, têm uma estrutura profissional e organizativa que resolve, por conta das próprias federações, todos estes problemas operacionais, porque são os clubes como promotores que vão, no dia-a-dia, fazer a ligação às forças policiais e assegurar que uma pessoa que está interdita, seja por decisão disciplinar, seja por decisão judicial, consiga ser impedida de facto de entrar. Mas é muito difícil. Nós tivemos esse problema em Castelo Branco e noutros concelhos do país. A Federação não tem a mínima capacidade operacional de fiscalizar a priori esse tipo de questões. A última intervenção foi a nossa primeira e tinha que ver precisamente com esta zona um bocado difícil de regulamentar, que tem a ver com o facto das federações, enquanto promotoras, não terem competições profissionais, mas serem chamadas a cumprir com as exigências dos jogos de risco elevado em recintos que não estão preparados para o fazer. Muito obrigado. Sr. Presidente, queria acrescentar alguma coisa? Não, é só agradecer esta audição
e desejar um bom trabalho a todo o grupo. Muito obrigado. Muito obrigado pelas intervenções, obrigado aqui à Federação de Handball de Portugal pela disponibilidade na cooperação e aqui pela presença nesta importante audição, ao Dr. Miguel Laranjeira, ao Dr. Miguel Fernandes, esse meu agradecimento em nome do Grupo de Trabalho, o agradecimento também aos senhores e senhores deputados pela presença e lembrar que no pós-plenário temos outras duas audições, esta feita com a GNR e com a Federação de Patinagem. E, portanto, damos assim por finalizada mais uma audição deste grupo de trabalho e até o pós-plenário.